Mas o bandeirinha marca impedimento, Lima. Foi marcado impedimento. Ninguém nas ruas, exceto se for para comprar alimentos, remédios e serviços essenciais. E agora, Sombra, quem é que fica nesse meio de campo para organizar o jogo? A essa altura do campeonato, muito importante a atuação dos entregadores de delivery, dos médicos, enfermeiros, das pessoas que trabalham na segurança pública, da turma dos supermercados, farmácias e os nossos amigos lixeiros, né? Que sempre limpam a área na hora da confusão. E olha aí! Lá vem a sociedade driblando as dificuldades e derrubada. É falta! E se tem falta, as pessoas devem manter distância regulamentar para não transmitirem vírus para os outros. Lá vai a sociedade para a cobrança. O juiz autoriza. Correu, bateu, é gol! Com energia. Gol do povo brasileiro! Golaço! Todos entenderam a movimentação, se resguardaram em casa, fizeram a higienização corretamente e o povo abre o placar contra o coronavírus. E explode de alegria e consciência a galera em todo o Brasil. População brasileira 1, coronavírus 0. A Energia 97 e o time Energia em Campo contam com sua torcida para vencermos logo o jogo mais importante da história. Valeu, ouvinte Energia! Um oferecimento Sprinter nas ruas para você ficar tranquilo em casa. Nova Sprinter, 100% para você. Morde, assopra, morde, assopra. Morde. Ô, bicha, Não. E assopra. Como você fala bem. Morde. O Bernardo metiu o pau em você. E assopra. Hoje tem livre, o cara falou o que ele quer. Morde, assopra, morde, assopra. Morde. E assopra. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, respeitável público. Estamos começando a edição deste pequeníssimo programa. Domênico Gato. Olha eu aqui. Bernardo Veloso. Veloso. Good morning, Vietnã. Chama e o pensamento do dia. Opa, pera, Japa. Você tá no oi? Cadê o Aguena, hein? O Japa tá no oi. Vamos lá. Aguena, hein? Que o profissional da saúde possa ter um dia o salário de deputado e o prestígio de jogador de futebol. É verdade. Não é verdade? É o que nós esperamos. Sim. Verdade. Muito bem. Hoje, com o Bernardo Veloso em casa, o Japa está comigo e o nosso convidado está aqui nos nossos estúdios. É o Rafael Spaca. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, prazer, satisfação e uma honra estar aqui com você. Pô, que legal, cara. O Rafael, pra quem não sabe, ele fez o documentário, né? Trapalhada Sem Fim, sobre os Trapalhões. E parece que tá meio a coisa embargada lá, né, Rafael? Você vai contar essa história pra gente direitinho aqui, né? Sim. Polêmicas. Mas antes até do documentário do Trapalhada Sem Fim, né, tava conversando aqui com o Japa, eu também sou escritor, né? Tenho 9 livros lançados. Sério, cara? E 2 desses trato exclusivamente dos Trapalhões, né? Eu tenho eles como meu objeto de estudo. Tá. Então, tudo isso desembocou nesse documentário aí. E você vai contar tudo isso e muito mais aqui pra gente. E vai contar também, ele teve uma experiência aí, viu, Japa? Uhum. Ele parece que ele, no comecinho, quando tava começando o negócio do coronavírus, ele parece que pegou o coronavírus e já tá curado. E ele vai contar essa experiência também, que é importante nos dias de hoje, pro pessoal saber também. Tudo isso... Por isso que o Rafael quis vir ao programa presencialmente. Eu não tinha entendido essa coragem toda do Rafael. Não, vou. Em nenhum momento ele questionou. Falei, caramba, tem certeza? Esse é o momento pra ir lá ao vivo? Não, de boa. Agora eu entendi o porquê. É verdade. Mas é isso aí. Então participe aí, mandando suas perguntas também lá no WhatsApp liberado 966507997. Pelo e-mail você também faz a sua pergunta. É mordeassopra@97fm.com.br. Se quiser mandar também lá via no 97fm.com.br no site, via Shoutbox, chega pra mim por aqui as mensagens e as perguntas. Vou estar monitorando também e evidentemente que também o pessoal que tá no YouTube, né? Estamos no YouTube ao vivo, então você pode mandar sua pergunta no chat lá, eu vou estar
monitorando as perguntas que chegam pelo chat. O pessoal já tá acessando aqui. Por exemplo, olha só, tá aqui o Everton Severne, Silvano dos Santos, Drey Herman, Nilson Cardoso, Danilo Gonçalves, Vinícius Cavalcante, Bruno O Mota Moura. o Modena tá aí? Ainda não chegou, mas vai chegar, ele sempre tá aqui, viu? Então, Sempre temos, tá aqui. Normal de chat. se o Modena não tá no chat, teremos um dia normal. Então tá certo. Façam suas perguntas. O Rafael Spaca tá aqui hoje conversando com a gente. É uma única música que eu vou rolar só pro Rafael ficar mais à vontade. Se quiser um cafezinho, uma água, aquela coisa toda. E a gente volta daqui a pouquinho. Beleza? Combinado? Beleza. Morde e assopra. Energia 97. A energia que te move. A Dua Lipa passou Break My Heart. Muito bem, senhores. Vamos conversar aqui de forma definitiva aqui com o Rafael Spaca hoje. Ele que escreveu aí, né, o documentário dos Trapalhões chamado Trapalhada Sem Fim. Aliás, você não... Você escreveu outros também, né, dos Trapalhões, né? Não é isso? O primeiro livro que eu lancei dos Trapalhões chama Os Trapalhões, o Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. Eu entrevistei técnicos, câmeras. Isso que ano que foi, Rafael? Isso foi 2016. Tá, já tinha morrido os dois, né? Já.
Tá. Mas nesse livro eu consegui entrevistar o Dedé e o Renato. Fui na Tá. casa do Renato entrevistar ele e tal. São 132 entrevistas, ator, atriz, diretor e também técnicos, pra saber como que era aquele universo dos Trapalhões, né? Porque eles chegaram a ter 7 das 10 maiores bilheterias do cinema nacional. Caraca. Era um fenômeno, né? Assim, eles formaram plateias de cinéfilos, né? Tinha- Todo tinha mundo um ia nas tempo- férias de tinha julho um tempo- ou de dezembro e janeiro ver o filme dos Trapalhões nas Qual férias. foi a maior né? bilheteria? Dos Trapalhões? Não sei, Saltimbancos, acho que é, não né? sei se foi o Saltimbancos ou as Minas do Rei Salomão. É, Agora um eu não dos lembro dois, de... Mas foram números assim, tipo 5, 6 milhões mesmo. de... E numa época que a contagem não era muito séria. Muito oficial, né? Era meio- Então era uma coisa meio por cima. Tinha uns trambiques do pessoal de cinema e tal. Mas eles chegaram a ter esse domínio absoluto no cinema nacional, né? Eles levaram por muito Verdade. tempo, sustentaram por muito tempo, né? Os filmes dos Trapalhões chegaram a financiar outros filmes do cinema nacional, né? E aí eu quis investigar aquilo, como que era aquele universo e tal. E no ano seguinte eu lancei um chamado As HQs dos Trapalhões, que era também... Foi o E eles único- autorizaram tudo direitinho. não teve uma autorização. Ou não precisa de autorização? Na verdade, assim, se você quer contar uma história, essa história é uma história notória, pública, você pode contar, né? Graças àquela o Paulo César Araújo com o Roberto Carlos, o STF derrubou essa questão das biografias autorizadas ou não, né? Aí já não Então deixou mais, você né? pode, por exemplo, se é uma pessoa pública, você pode falar. Se ela se sentir ofendida com aquilo, aí ela pode acessar os meios jurídicos para te processar, etc e tal. Mas nesse caso dos Trapalhões, assim, como era a marca pertence ao Renato, né? Mas eu não usei a marca, eu tô contando a história. Então, da história nada se pode falar, né? São testemunhas oculares dali e tal. Mas até ali eu não tive nenhum problema em relação a processo e tal. Eu fui muito fiel a que todo mundo me relatou. Então, nesse caso, assim, não teve Não teve problema. Ô, Bernardo, você queria falar? E, aliás, Bernardo, manda aí a hashtag de hoje. Vamos lá. Trapalhões, sem o tio, né? Trapalhões. Trapalhões do Morde. Isso, Trapalhões. Acho que não dá pra botar o tio na hashtag, né? Não, acho que não. Só Trapalhões do Morde. Trapalhões. Põe Trapalhões lá sem o tio e tá tudo certo. Pronto. Tá, eu não vou falar muito hoje, pra alegria de muitos ouvintes, eu não vou falar muito hoje, porque como o Rafael tá sem fone, ele não vai conseguir me ouvir. Mas eu tô daqui, se precisar da hashtag, me chama que eu entro e leio ela, tá bom? Não, mas o fone tá ali, ó. Eu tô ouvindo. Pode Ele pegar o tá fone. Tá me ouvindo, aqui no sim? estúdio. Pera, pega o fone. Você tá aí, me ouvindo, Rafael? Consegue pegar o Pode. Vê se tá alto, Rafael, o fone. Tá bom. Tá bom? Tá ouvindo ele? Fala aí, Bernardo. Pode falar. Ô, Rafa, Oi. conta pra gente o que tá acontecendo, por que não... Quais são os problemas que você tá tendo pra conseguir Lançar. soltar o livro, lançar? O que tá pegando, quem é que não tá deixando? Não, na verdade, ninguém tá atrapalhando. Essa questão de fazer um filme e depois vender é uma coisa muito complexa. É muito mais fácil lançar um livro do que lançar um filme. Nós fizemos todas as filmagens, todas as gravações e agora a gente está nessa fase de negociação. O que eu estava falando um pouco antes aqui com o Japa, antes de entrar no ar. Nós estamos conversando com canais abertos, fechados, streaming, enfim, uma série de locais, Plataformas, né? todas as plataformas, e isso é uma coisa muito morosa, né? Você tem que chegar num acordo artístico e comercial. Entendi. E leva um tempo, então todo mundo cobra, porra, mas já tinha que ter vendido tudo, mas é uma complexidade muito, muito grande, né? Se chegar nesse denominador amplo, né? comum. Então, e agora com essa pandemia, deu uma parada, deu uma esfriada em praticamente Não é o tudo. momento. Mas, Aliás, parou tudo, né? Não tem jeito. Né? mas é o Ele tá documentário. pronto? O produto tá fechado? Tá pronto? Ele tá. Não. Nós fizemos 64 entrevistas e tudo isso com recursos próprios. É uma equipe que, aliás, eu quero mandar um abraço aqui pro Atílio Bari, o Gabriel Gontijo e o Alex Costa. Foram 4 pessoas, incluindo eu, né? Que foram a campo fazer essas entrevistas. E a gente fez tudo com nossos recursos. Então a gente está esperando fechar com algum canal, alguma emissora, para poder editar. Então eu sempre falo que o Trapalhadas Sem Fim é o documentário que ainda não existe,
mas é o mais falado de todos os tempos, né? Ele existe, mas não existe. né? Quando for lançado, acho que vai dar uma repercussão Que muito bom. maior, assim, Ah. mas... Inclusive, ô, Rafael, eu separei aí, viu, Domênico? Sim. Alguns depoimentos de artistas que participaram deste documentário. Aí você fica à vontade, Domênico, para Tá soltar bom. aí durante o programa. Agora que eu vi aqui, vou colocar alguns aqui já, tá bom? Eu só queria que você falasse um pouquinho, antes de pôr o primeiro aqui, ô Rafael. Você, como é que começou esse negócio de escrever livro, assim, já desde moleque? Como é que é? Conta pra gente. Essa tua... Foi tudo Esse surpresa, seu dom, assim, né? tudo surpresa. Aham. Eu trabalhava no Sesc, fazia programação cultural ali do Sesc. Comecei no Sesc Santo André, depois eu fui pro Sesc Santo Amaro. E aí eu fazia programação cultural, shows, peças de teatro, exposições. E eu ficava ali, assim, normalmente da 1 até as 10. Daí quando tinha show, ficava meia-noite, 1 da manhã. Eu tinha que ir embora depois que o artista ia embora. Eu falei, poxa, tem muito tempo que eu tô aqui, né? Assim, tem que bater cartão, você tinha que cumprir aqueles horários e tal. Eu tava vendo que para trabalhar ali no Sesc, eu não precisava mais de 3 horas. Porque era uma coisa muito... Ou se tornou fácil fazer, né? Eu falei, pô, eu tô com tempo de sobra para ficar aqui. Eu preciso me ocupar. E aí eu comecei a escrever meus livros nesse período. Então eu usava esse tempo livre para desenvolver minhas pesquisas. Que legal. Então o primeiro livro dos Trapalhões, eu falei, puta, como que eu vou fazer para chegar nesses caras? E aí quando tinha os créditos, começa os filmes ou termina, eu congelava a imagem, anotava o nome desses caras, falei, pô, eu vou no Vou Facebook atrás desses caras aí, e tal, né? vou atrás desses caras e vou começar a fazer entrevista com eles. E aí eu usei esse tempo que tinha sobrando lá no Sesc para fazer essas entrevistas. Então eu mandava pergunta, eles respondiam, daí eu vi que tinha algumas lacunas, mandava de novo. E aí eu falei, pô, agora essa parte aqui tá bem preenchida. Daí quando eu fui ver, eu tinha um material enorme, brilhante assim. E aí o editor, na época que eu saí do Sesc, falou, pô, eu quero lançar um livro que seja um sucesso. Eu falei, pô, eu tenho uma pesquisa dos Trapalhões aqui pronta. Pô, porra, Trapalhões, legal. Daí ele lançou o livro, deu uma repercussão gigantesca. Vendeu quanto isso aí? Puta, vendeu tudo, esgotou. Tudo? Esgotou. E esgotou muito rápido. Tá. E o legal disso tudo foi o seguinte, que a gente descobriu, sem assessoria de imprensa, sem nada, como esse caso agora também no Trapalhada Sem Fim, que nós não temos assessoria de imprensa, que naquela época todos os meios de comunicação se interessaram pelo livro, graças à força dos Trapalhões. Eu falei, putz, olha que legal, né? Tem um público ávido por conhecer essa história. E aí a gente foi e embarcou nessa, assim, Puta, de que legal, Trapalhões. cara. E você tem quantos livros hoje, ô Rafa? Eu tenho 9. 9? Desses 9, 2 são infantis, uma homenagem à minha filha Manuela. Qual o nome dos Inclusive, livros? Um beijo a ela. Um chama A Bruxa do Chocolate. Tá, infantil. Esse se transformou numa peça de teatro no ano passado, com direção da Grace Gianoucas, do Terça Insana. A peça é protagonizada pela Zuzu Leiva, do Mauaca. E a história é tua? Newton Marques, que é um bonequeiro que trabalhou muito na TV Cultura, com Cocoricó, tudo. A trilha é do André Bujanra. Foi uma coisa assim também surpreendente. Caramba, muito E o bem outro, feitinho, né? E o outro é o Pum do Bumbum. Eram histórias assim, a minha filha, eu sempre contava história pra ela antes de dormir. Então tinha esses clássicos da Disney e tudo. E uma hora ela falou, pô, já cansei desses clássicos, inventa aí uma história. Eu comecei a inventar essas 2 histórias, ela gostou. E aí eu falei, pô, se ela gostou, outras crianças devem gostar. Deve gostar também, né? E aí viraram livros. Pô, que legal, cara. Mas eu já escrevi a biografia... Então você tem 2 de crianças? 2 de criança. Tem a biografia da Rossana Guessa, que é uma atriz ítalo-brasileira que fez diversos filmes nacionais. Foi uma das grandes musas do cinema nacional. Tem mais de 60 filmes. Do Dick Danello, que é um cantor ítalo-brasileiro também. Tem 2 sobre a Boca do Lixo de São Paulo, que é uma pesquisa que eu gosto muito, né? Principalmente essa fase do cinema nacional, coisa mais marginalizada. Então eu tenho a biografia da Débora Muniz, que foi atriz referência do Zé do Caixão. Tem a da Vanessa Alves, que é uma dubladora hoje, mas que foi a atriz referência também do Carlão Rechimbá.
foram 2 grandes atrizes da Boca do Lixo. Época da pornô chanchada, Pornô chanchada. É um período que eu gosto muito, assim. E eu tenho que lembrar, tem um sobre o meu blog de curtas, e tem um que é uma biografia de um cara, que é o Rubens Francisco Luchetti. Esse cara é legal, até você, um dia, agora... Trazer aqui? Trazer é difícil, ele tem 94 anos. Ah, já mais velhinho, né? Ele mora em Jardinópolis, ali do lado de Ribeirão Preto. Ele é o maior ficcionista brasileiro. Esse cara escreveu mais de 1.500 livros. Caraca! Foi roteirista do Zé do Caixão. Aham. Todos os grandes clássicos do Zé do Caixão no cinema foi o Luchetti Ele que fez. escreveu. Ele escreveu história em quadrinhos. Ele é um cara multimídia, trabalhou em rádio, televisão, aquele Muito Além do Além da TV Bandeirantes. Sim. Era ele que roteirizava. Cara, que louco, É velho. um cara genial. E eu escrevi uma espécie de biografia dele, assim. Ele pouco falava naquela época e tal. E a gente se correspondia por cartas. Ele não tinha Facebook. Ah, é? Que loucura, Ele né? é todo avesso, assim. Ele até hoje escreve com máquina de escrever, sabe? É mesmo? É. E eu falei, pô, Das Luchetti, antigas, né? eu preciso mostrar sua história pro Brasil todo. Ele falou, então me entrevista. Como o telefone de São Paulo para Jardinópolis ficaria muito caro, eu falei, pô, eu vou mandar carta com um monte de perguntas, você vai... E ele me responde. E aí a gente ficou acho que uns 5 anos trocando Nossa, cartas. cadê? Um assim. trampo esse livro, hein? Você tem o manuscrito desse livro pelo próprio cara. Que sensacional. É verdade. Pode pegar patrocínio verdade. dos Correios, né? Esse livro já foi lançado. Foi lançado também. Foi Vendeu um bastante? sucesso, Foi um vendeu. sucesso, Vendeu. Esse cara é o cara que mais escreveu livros no Brasil? No Brasil, no mundo. No mundo? No mundo. Ele foi ele entrou tema no do New York Guinness, Times. não? É. Ele acho que... Não sei se ele... Acho que ele tá pleiteando isso, mas ele já foi tema do New York Times, assim, do maior ficcionista. Cara. Ele Que escrevia horóscopo, tudo que pedia pra escrever, ele escrevia, assim. Ele tem muito pseudônimo. São histórias Seria legal entrevistar ele, mas acho que vai ser difícil trazer ele. Ô, Rafael, deixa eu te falar um negócio, Rafael. Tem um amigo meu japonês. Talvez você conheça olhando pro seu lado esquerdo. Que manja de escrever horóscopo também, viu? Tem que ter um talento, tem que ter um talento. Não é qualquer um que faz isso. Não é fácil. Duvido que o Machado de Assis conseguiria fazer isso, entendeu? Olha aqui, ó. Não é fácil, não. A gente tem alguns depoimentos aqui. Vou trazer o primeiro depoimento de um cara muito conhecido. Olha só. A televisão brasileira, ela tem duas fases. Antes e depois dos Trapalhões. Ó, o Ari Toledo, hein? Você concorda? Eu acho que ele exagerou um pouco. Exagerou mas, um pouco? Porque teve muita coisa bacana também com os Trapalhões, né? Eu falo que os Trapalhões foram o seguinte, o maior grupo de humor do mundo, mas assim, não o melhor, o maior. Por quê? Eles ficaram muito tempo no ar, o que não é fácil. Qualquer outro... Você tenta aqui no Brasil, Caceta e Planeta não ficou o tempo que eles ficaram no ar. Ficou bastante, mas não ficou, acho que igual. Pânico, Jô Soares, qualquer um. Você fala na TV. TV. Lá fora, Gordo e Magro, Três Patetas. Fora isso, eles foram sucesso em quadrinhos, cinema, disco, em todas as plataformas que eles... Copo de plástico. O que você quiser, pode. Assim, no caso das histórias em quadrinhos, foi o único caso brasileiro que ameaçou Maurício de Souza, assim, em termos de vendas. Então, é uma coisa muito significativa, assim. Em tudo que eles foram, em tudo que eles adentraram, eles fizeram sucesso por muito tempo. Eles, sim, estão no Guinness Book como o grupo mais duradouro de humor do mundo, né? E aonde eles foram, eles fizeram sucesso. Venderam muito disco, venderam muito HQ, cinema nem se fala, programa de televisão, líder absoluto de audiência. Não tem comparação. Então, Ari Toledo tem razão. Então, ou não? É muito forte. O que ele quer... O antes assim, só, dividir o antes a TV e depois, brasileira com os Trapalhões... Mas em humor não pode dividir? Em termos de programa humorístico? Assim, o formato... Que antigamente emitia uns programas muito bons, tem né? A Praça é Nossa, né? Porra, a Praça é Nossa já Três é antes, gerações, né? Não só a Praça é Nossa, tem lá pra trás tinha eu esqueci o nome de um programa. Planeta dos Homens, tinha uma série de coisas. Planeta dos Macacos.
Não, Planeta dos Macacos não. Não, o Planeta do Macaco é o filme, tinha o Planeta o dos Planeta Homens. dos Homens. É. Planeta dos Homens. E vinha um macaco e fazia lá, o cara Tinha vestido de Gil macaco. Ribeiro. Isso. É. Não, mas lá atrás, teve na década de 60, acho que tinha alguma... Costinha, José Vasconcelos. É, que eu não vou lembrar o Tem nome do muita programa coisa, agora, é. mas tinha programas de humor, né? Os Trapalhões são muito grandes, mas assim, dividir a TV entre antes e depois dos Trapalhões, eu acho que é um pequeno exagero, uma licença poética aí do Ari, porque eu acho assim que se for dividir a TV, é uma coisa que entra com Bono e Walter Clark, assim, né? Antes e depois deles, assim, Verdade. como que era a TV brasileira, que foi o que eles criaram em relação a... Depois todas as outras TVs tentaram seguir uma linha que eles tentaram fazer esse conceito todo da TV. Eu acho que é muita pretensão. Ô, Rafael, os Ô, Trapalhões Rafa. seriam os 4 amigos hoje ou não? Ou, tipo, desligava a câmera, cada um ia pro seu lado, não tinha essa amizade, essa... Então, já naquela época, tinha uma época que eles conviviam entre si, depois tinha um grupo, assim. O Dedé era muito ligado ao Mussum, o Zacarias já era um cara mais introspectivo. Reservado. O Zacarias, pouca gente sabe, mas ele era pai de santo. Ele Olha. tem até hoje, não é dele, mas tem esse espaço ali em Anil, que fica do lado de Jacarepaguá, um centro espírita. Então a gente entrevistou um cara que cuidou da conta dos Trapalhões no banco, e ele conta que a filha dele estava passando mal, chorando e tal, e ligou para o Zacarias. O Zacarias vestiu a roupa branca e cuidou da criança, a criança parou de chorar. Assim. Ele tinha um dom espírita. O Zacarias é uma entidade, então, do Mário Gonçalves. Não, você vê que quando ele coloca a peruca, ele se transforma numa outra pessoa, né? O O Rafa, Mauro e o Zacarias é o único dos 4 assim que era um personagem. Os outros 3 eram muito intuitivos, né? O Renato, o Dedé e o Mussum, eles mesmos falam, o palhaço de cara limpa. Eles não tinham maquiagem, não tinha nada. O Zacarias sim, né? Ele tirava a peruca. Tanto é que tem uma história engraçada que o Dedé sempre conta, que quando ele saiu de algum show, tudo, o Zacarias só tirava a peruca e nenhum fã abordava ele. Porque ninguém reconhecia Que louco, né? o Zacarias, né? Que louco. Depois Ele era carequinha, né? E aí, quando o Renato começou a tirar a peruca do Zacarias, daí todo mundo começou a ver como que era o Zacarias. E aí teve um dia que o Zacarias saiu sem peruca, e aí um fã falou, o Zacarias disfarçado de careca. Então, Agora, olha, a gente tá falando de Ô, programas, Rafael, ô, Dodô, só ô, rapidinho. Dodô. Não, só pra informar, né? Programas humorísticos. Eu tô vendo aqui, rapaz, um programa humorístico, talvez seja o mais antigo que eu vi aqui. Começou em 1953. A Praça da Alegria. Praça da Alegria de 53. que é do Depois pai virou do... Carlos. Sim. É o pai do Carlos Aí Alberto. você, por exemplo, aqui, ó, em 62, Papai foi passar no Record. Quer ver um outro? Tinha o do o Show. Esse programa era de 63. TV Stewart, Canal 0, TV 64. Você pega aqui, Família Trapo. Família Trapo foi um espetacular, clássico da Record, 67. Balança, mas não cai, que era da Globo, de 68. Faça Humor, Não Faça Guerra, também da Globo, de 70. A Grande Família, de 72. Aí já vem de 70, né? Os Insociáveis, da Record, 72. Chico City é de 73, hein? Chico City, 73. Satiricon, da Globo, de 73. E Os Trapalhões é da Tupi, de 74. E depois foi pra Globo, em 77, né? Os Trapalhões. Então tem vários programas antes dos Trapalhões, né? E essa da Praça da Alegria, Dedé e Didi chegaram a participar da Praça da Alegria. Os Insociáveis já é um esboço do que seria os Trapalhões, porque os Insociáveis, Ted Boi Marino... Os Insociáveis? Não, Os Adoráveis Trapalhões. Os Adoráveis Trapalhões. Ted Boi Marino, Vanderlei Cardoso, Ivon Cury e Renato Aragão. Nesse programa dos Caramba. Insociáveis, tá aqui, é verdade, ó. Era um embrião mesmo dos Trapalhões, né? Trazia já o Renato Aragão, o Dedé Santana e o Mussum em pequenos quadros de humor, aqui tá dizendo, né? O programa só teve esse nome porque o diretor da Record, que era o Paulo Machado, que os contratou, não queria usar o nome Os Trapalhões.
E foi uma sugestão do Renato, inclusive. O Renato que falou, vamos pôr os Trapalhões. Eles colocaram Os Insociáveis. E eles detestavam esse nome, o Dedé e Os o Renato, Insociáveis, não tem né? nada a ver com o programa de Por humor. isso que eles foram pra Globo e colocaram os Trapalhões. Aí né? ficou pouco Na tempo. Tupi, né? Primeiro Tupi, né? Ficou pouco tempo. Eles Mas tem passaram razão. pela TV Tupi, TV Excelsior, Record. E aí, em 77, a contragosto do Boni, que achava que os Trapalhões eram humor rasteiro, mas naquela época foi uma coisa muito louca. A Tupi colocou os Trapalhões para concorrer com o Fantástico. E aí o Renato falou, pô, mas é loucura, né? Porque o Fantástico naquela época tinha uma força Muito incrível. forte, né? E era a menina dos olhos da Globo, né? Falou, pô, mas vamos competir justo com o Fantástico? Você vai acabar com a gente. Falou, não, vamos arriscar. No primeiro dia que colocou os Trapalhões contra o Fantástico, empatou. Empatou? No segundo final de semana, ganhou. Porra! No terceiro, ganhou. Daí falou, pô, não é possível. E aí o Boni que... Pô, vamos trazer os caras pra cá, O Boni arrancar falou, essa é melhor concorrência trazer aí. esse cara pra Que a cá gente do põe que... outro horário, né? A contragosto, porque eu conversei com o Boni pro um outro livro que eu vou lançar dos Trapalhões. Ele fala assim, que preferia o humor inteligente do Chico Anísio do que o humor popular dos Trapalhões. Ele enxergava um valor nos Trapalhões, mas falou, pra ficar perdendo é melhor trazer esses caras Melhor pra cá. trazer pra cá. E aí o Renato, com medo de ficar na geladeira, faz uma série de exigências pra ele, né? Além de contrato, equipe e tal, falou, ó, em 2, 3 meses o programa tem que estar no ar. Ele falou, tá bom. Pegou e assinou. E aí os Trapalhões estreiam na Globo com smoking. Tipo, a Globo quis dar uma repaginada. Uma repaginada, mas não adiantou, né? Ficou horrível. Nutelou os caras. Horrível. Nutelou. Boa, Bernardo. Nutelou os Trapalhões. Nutelou, cara. E aí falou, pô, não dá. Falou, então vamos fazer do jeito que vocês querem. Daí... Aí deslanchou. Deslanchou. Aí deslanchou. Foi um Ô, arregaço. Rafa, tá chegando pergunta lá pela hashtag no Twitter, Trapalhões no Morde. O pessoal quer saber muito sobre os bastidores, né? Os caras por trás da TV lá. O Jason de Rosa perguntou. Eu, particularmente, sempre gostei do Mussum. Parecia que era ele mesmo, sem qualquer representação de personagem. Quero saber do Rafael, das entrevistas dos bastidores, qual o pessoal mais gostava e qual o pessoal achava mais chato deles. Pô, isso que ele falou do Mussum é incrível, né? E ele gostava de uma pinga mesmo, aproveitando a... Todas as pessoas que a gente entrevistou falam isso, assim, o Mussum era um cara intuitivo, era ele mesmo ali, ele não fazia tipo. Se você encontrasse ele na rua, ele era o que ele era na televisão. Ele era engraçado, assim, era um cara muito espontâneo, né? Esse negócio a única coisa que foi modificada nele foi um toque que o Chico Anísio deu. Ele falou, pô, ele era do Originais do Samba, né? E tinha essa verve, assim, humorística. As pessoas enxergavam que ele tinha esse potencial. E aí ele começou na escolinha do professor Raimundo Mussum. Ele falou, ô Chico, eu não sou humorista, né? Falou, Mussum, é muito fácil. Tudo que você falar, faz com is no final. Então, se eu falar, quebrou um prato, você fala, ó, quebrei um prato. Daí você vai ser sua marca. Cara, foi o Chico Anísio que falou pra ele? Foi. Pô, eu pensei que era coisa, eu juro por Deus que pensei que era dele isso. Olha, daí o Chico falou, deu esse toque, ó, tudo que você fizer, você termina com isso e tal, que você vai ver que é legal. Daí na mesma hora o Mussum falou assim, tá bom, mas se um dia eu tiver que falar que pena, como que vai ser? Aí não dá, né? Daí falou, você já é humorista, cara, vai nessa. Vai nessa que já deu, já deu certo. Aí o Mussum, assim, de todas as pessoas que a gente entrevistou, não tem nenhuma ressalva, assim, todo mundo fala, pô, o Mussum é um cara muito legal, humilde, bacana. Essa questão da bebida é uma coisa que era dele mesmo, ele gostava muito de beber. Acho que ele morreu isso ele deixou também, né? A questão da morte dele foi por conta do coração, né? O coração dele dilatou muito, ficou muito, muito grande. Mas foi por alguma doença, não? Ele ficou internado aqui no Beneficência Portuguesa. Ele morreu em São Paulo e está enterrado em São Paulo. Né? São Paulo. E aí fizeram um transplante nele de coração, mas era uma operação muito arriscada. Era muito lá atrás, né? Não foi tinha 94, essa tecnologia de hoje, foi né? 94, foi mais ou menos na época da Copa do Mundo. Acho que foi em março, por ali que quando ele morreu. Que o Mussum faleceu. O Mussum faleceu dia 29 de julho de 94. É isso mesmo. Na época da Copa. Acabou a Copa, ele faleceu.
E aí fizeram o transplante nele no coração, só que teve complicação pós cirurgia e ele acabou Não aguentou, falecendo. Foi uma tristeza muito grande. Se fosse E ele mais faleceu pra muito frente, acho novo, que ficaria, né? Se fosse mais agora, a tecnologia até é melhor, né? Com relação a isso. Né? E muito novo, né? Muito novo. Ele deixou essa saudade muito grande. E ele é isso, assim, é um caso unânime, assim, das pessoas que a gente entrevistou de boas lembranças. 53 anos, né? Morreu com 53. E qual que era o cara que a galera mais tinha ranço dos 4? Ou não tem isso? Segundo o Jason, ele perguntou quem que era o mais legal e quem que era o mais chato pros bastidores. Eu acho assim que o Renato, talvez por ser o líder do grupo, como é o chefe... O líder sempre é um... Então sempre tem muita reclamação, né? Porque o cheque passa por ele. Os filmes, todos o Renato, que era um cara que bancava, né? Era da produção dele. Então, como ele era o cara que estava ali na linha de frente, então sempre tem mais mágoa, mais reclamação, mas nada que... É uma coisa natural também, né? Tem uma pergunta aqui, Rafael, do Gilmar Lopes, ele mandou aqui lá no nosso site, né? Chegou aqui pelo Shoutbox. Ele Gilmar de Farsas? Gilmar Lopes. Ele diz aqui, bom dia, tem muitas histórias e lendas... É ele? Acho que é. Pode ser. Muitas histórias e lendas envolvendo os Trapalhões, e uma delas é que diziam que o Renato Aragão tinha um salário maior que a soma dos outros integrantes. É verdade isso? O Rafael disse que entrevistou o cara do banco lá. Eu entrevistei E aí? Eu esqueço sempre o nome dele que eu entrevistei, o cara do banco. Mas, ele era gerente dos caras? Ele cuidava da conta dos Trapalhões. Mas assim, essa questão do salário é realmente verdade, mas isso também é um fato público, porque o Renato, ele fazia muitas funções dentro dos Trapalhões, né? Dedé, Mussum e Zacarias, eles chegavam lá e gravavam. Só. Tanto no programa quanto no cinema. Tá. O Renato era um cara que... ele era uma espécie de... Diretor? Editor-chefe dos Trapalhões. Então todas as piadas passavam pelo crivo dele. Ele escrevia também muitas coisas. No filme, ele produzia, fazia o argumento, chegou até a desenvolver roteiro. Então era natural. Ele também era um cara que era o cara de negócio, então ele vestia o paletó, ia conversar com executivos e tal. Ele montou a RA Produções, que é uma produtora gigantesca. Depois ele vendeu para Record. É um cara que sempre pensou o cinema, né? Depois do Mazzaropi, foi ele que construiu um estúdio para fazer os filmes dele e alugar para outras produções. Então, um cara desse é natural que ganhe mais, já que ele tem muitas outras tarefas e muitas outras preocupações. É um cara que investe mais, arrisca mais. E se não fosse ele, até o Dedé falar isso, os Trapalhões não teriam essa longevidade tão grande, né? Tanto é que, no então, eles caso... concordavam com isso? Não é que concordavam. Teve uma época que foi em agosto de 83, eles se separam. E aí, o motivo dessa separação foi que, em julho de 83, a revista Veja colocou o Renato Aragão na capa e falou, o maior palhaço do Brasil. E aí começa a falar das conquistas do Renato Aragão. A Granja Comari, que hoje a seleção treina, era do Renato Aragão. Tá. Ele vendeu, inclusive, para CBF, na época acho que era CBD. Ele comprou da família Gingli. E é um terreno enorme. É gigantesco. Gigantesco, é uma coisa faraônica. Estava construindo o estúdio. E aí na reportagem estava falando de todas essas conquistas do Renato e passa bem assim batido, fala, ele trabalha com Dedé, Mussum e Zacarias, né? Eles leem aquilo ali e fala, pô, olha só, tá muito distoante, assim, o que o Renato tem e o que vocês têm. E aí as pessoas começam de certa forma, a manipular a cabeça de Dedé, Mussum e Zacarias, e eles se separam, fazem uma coletiva sem o conhecimento do Renato, ali no Teatro Fênix, na Globo, os 4. Fala, vem aqui que vai ter uma coletiva. E lá na coletiva que falaram na frente do Renato? Daí fala, ó, a gente tá se separando, tá? Não concorda com isso. E como aí, é que foi a cara do Renato? Caramba. Tem uma foto, inclusive, que você vai achar no Aí, ó, Johnny. Aonde acha? No Google. Tem no Google? Tem uma foto que tá os 4 numa mesa, uma mesinha bem simples assim. Certo. Ele tá super... Cabisbaixo. Cabisbaixo. Ferrou. Tal. Ferrou.
Não, daí ele fala assim, né? Cada um vai para Cara de 7 a 1. o programa passa a ser reprisado e Dedé, Mussum e Zacarias começam a produzir Atrapalhando a SWAT. E o Renato chama o Sérgio Malandro para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. E são duas produções que começam a concorrer entre si. Era Demusa, né? É a Demusa, que é Dedé, Mussum e Zacarias. Demusa. E aí, nesse período, fica uma produção competindo com a outra, porque eles querem lançar um filme primeiro e quer que um vence o outro pra falar, ó, eu não preciso do Renato, e o Renato fala, ó, eu não preciso Também não dos preciso três. dos caras. Uma coisa Uma mais briga meio boba, né? de orgulho e tal. Ego. É. O ego derruba o ser humano, viu, Exato. Rafael? E aí, o Dedé, Mussum e Zacarias aluga o helicóptero, faz uma produção hollywoodiana, assim, uma coisa incrível. Fala, pô, a gente tem que mostrar aqui. Olha lá a o foto. Renato... Não é essa foto, não. Não, Essa tem uma outra aqui. E aí fica uma É produção... uma foto numa coletiva de imprensa, né? No ó, Teatro que você Fênix. falou, né? E aí eu acho que eu coloquei essa foto no meu Instagram, @RafaSpaca. Tá lá num TBT, eu coloquei essa foto acho que tá lá. recentemente. Se ele quiser depois ele dá uma Tá bom. pesquisada. E aí essa produção, o Renato estreia e o Dedé, Mussum e o Zacarias estreia. O público se divide, né? Ferrou, né? Então as duas bilheterias são ruins e os dois filmes não são bem recebidos. Só que nesse ato aí, Dedé, Mussum e Zacarias, eles tomaram um passa-moleque dos contadores, assim, né? Começou a chegar as contas e falou, putz, isso aqui ficou muito caro e tal. E começaram a ficar com uma dívida enorme. Nossa, velho. E aí eles descobriram, falaram assim, a gente não tem o dom do Renato de administrar uma empresa. Né? Então eles ficaram um tempão trabalhando para a Globo para pagar a dívida. Né? Eles voltam em março, graças a um arranjo que o Beto Carreiro fez. Aí voltou os Trapalhões? Isso é uma história muito interessante que o Beto Carreiro fez, que a Globo estava perdida. Falou, não sei como fazer com que esses 4 voltem. Porque não tinha mais os Trapalhões, eles começaram a fazer um programa à parte, o Renato ficou meio afastado e tal. E era um dos 3 melhores programas da emissora na época, assim. E a Globo ficou perdida. Ela falou, pô, como que a gente vai fazer para esses caras voltarem, né? Eles com dívida, o Renato também estava meio perdido, porque o Renato sempre falou que precisava de escada, porque ele não consegue fazer humor sozinho, né? Ele sempre precisou de alguém. Precisa de escada, né? Então um precisava do outro. Eles não sabiam administrar, o Renato precisava de outros companheiros. Ele tentou até, se especulou do Sérgio Malandro fazer os Trapalhões. Mas não Regina deu, né? Casé. Ah, a foto aí, ó. Nossa. Essa aí. Nossa, Essa a cara aí. do dedo. Olha. A cara do Renato do Aragão, Didi. velho. Foi a coletiva. É a mesma cara do Davi Luiz do 7-1 quando ele entra em campo. É isso mesmo. É. Tipo, cara de... Derrotado, cara. né? Cara de É a mesma dele e do Dante. Os dois caras com essa cara. Caraca, velho. Então, louco. e aí eles ficaram assim, perdidos e tal. E o Beto Carreiro, ele tem a ideia de chamar pra jantar individualmente. Vem quinta-feira, 7 horas da noite, me encontra aqui nesse restaurante. Ele ligou pra cada um sem saber que... Foi com cada um. Particular. Tá. E aí, quando ele chegou no restaurante, um vê o outro assim... Falei, já foi. Que emboscada é essa, né? Uhum. Aí eles começam a chorar, tal, fazer as pazes. E foi o Beto Carreiro que reuniu. Foi o Beto Carreiro que fez esse reality. Ele pagou? Ele chegou a pagar ele era as uma dívidas, espécie, não? o Ou não? Beto Carreiro era uma espécie de empresário informal dos Trapalhões, sabe? Ele tinha um elo com a Globo também, então ele teve esse aval do... Vendia os shows dos Boni, Trapalhões. vendia o show, ele chegou E lá a na produzir alguns frente, filmes. e lá na frente, né, Rafa? Se eu não me engano, ele dá a mão pro Dedé quando o Dedé tá sem o Didi. Sem dúvida. Na história do Comando. O Comando Maluco é uma ideia do Beto Carreiro. Ele foi produzido, inclusive, ali no Beto Carreiro World, né? Mas ele é ajudou fraco, muito o hein? Dedé. Fraco, hein? Isso também Minha é uma opinião, história... hein? Mas você vai contar isso daqui a pouco. Tá. Ó, Calma, Dedé, segura calma, um pouco. Dedé, calma, Segura. Dedé. Calma. O Rafael Spaca hoje conversando com a gente volta daqui a pouquinho. Façam suas perguntas, tá à sua disposição a hashtag, né, senhor Bernardo Veloso? Trapalhões no Morde. Trapalhões via no Twitter. Morde. Manda por lá que vamos ler no ar. Trapalhões sem o tio. Trapalhões no Morde via Twitter. Manda Já lá. tem mais depoimentos também aqui, tem uma galera muito legal. A gente volta daqui a pouquinho, é só ficar ligado. Pera aí. Energia. Morde e assopra.
97, a energia que te move, né? A música do St. John com Roses, um remix bem legal, bem da hora aqui na programação da Energia 97. Teve também aqui Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor. Santana com Wyclef Jean com Maria Maria. Muito bem, senhores, hoje nós estamos recebendo aqui o Rafael Spaca, né? Ele que escreveu um documentário Trapalhada Sem Fim, além de outros livros que ele escreveu também. É o nosso convidado, muitas perguntas estão chegando. Deixa eu ver aqui o pessoal que tá aqui no nosso chat aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. Vinícius Cavalcante. Quem mais aqui? O Drey Herman, Elias Messias. Quem mais? Vinícius Cavalcante, já falei. Quem mais aqui? Marco A. Tá lá por lá. O Alexandre Fortes. O Dorival Martins também. Muita gente lá. Vamos ver aqui o depoimento de um cara muito importante também que falou a respeito dos Trapalhões. Ouve aqui, ó, Rafael. Olha que legal. Parece ser um absurdo isso hoje, mas na época que eu assistia os Trapalhões, olha só, a função dos comediantes era fazer as pessoas darem risada, era essa. Grande Danilo Gentili. Danilo. A função era essa. Parece que hoje não é mais, né? Ô, Rafa, já que o Danilo entrou aí e falou disso, deixa eu te fazer uma pergunta bem saia justa mesmo. Uhum. Eu fiquei bem decepcionado com o Renato Aragão. Recentemente o Renato ele processou o Rafinha Bastos por piada. E você goste ou não, você que tá ouvindo agora, você que tá assistindo do Rafinha Bastos, a questão não é o Rafinha Bastos, a questão é um comediante processando o outro. Você teve acesso a essa informação, você sabe o que aconteceu, você não tem informação nenhuma, e independente das informações que você tem, como é que você vê essa situação de um, tipo... cara, não me entra na cabeça, saca? De verdade. Qual era a piada, o Veloso? Só pra... Ele pegou os vídeos do Renato no Instagram, o Renato vestido... O Renato, ele se veste do jeito que o Didi se vestia, sei lá, nos vídeos, de um jeito bem engraçado. E aí o Rafinha, ele tira um sarro disso, de um senhor de idade do Renato dançando com aquelas roupas. A gozação se vestindo mais como um moleque, vamos dizer assim, exatamente. Né? É o que o Sérgio Malandro faz até hoje. É um senhor que se veste como um adolescente. Cada humorista no seu quadrado. Mas é humorista, gente. O Golias fazia isso com bonezinho pra trás até com 80 anos. Sim, mas no momento que você... Entendo, eu não tô falando que o Renato tá errado. Eu não tô falando que o Renato tá errado. A função do humorista é achar a piada. A gente tem que encontrar o que é engraçado. Ou não, mas a gente tem que encontrar a piada. Essa é a função do cara. Ele foi lá e fez uma piada com o Renato porque ele achou que aquilo tava engraçado. Muitas pessoas riram muito daquilo, então sinal que tava engraçado para algumas pessoas. Isso a gente não pode negar. Mas aí vem um processo de um humorista em cima do outro. E aí eu pensei, mano, pra mim já deu, zeramos tudo. É por aí, ô Rafael? Primeiro de tudo, minha solidariedade ao Rafinha Bastos, né? E, assim, essa questão da... A pessoa ruim, que se leva a sério já perde toda a credibilidade. Um humorista se levar a sério, pior ainda, né? E o Renato, eu acho que de um tempo pra cá, ele tá muito ranzinza, amargurado. Amargo. Né? Mas não é porque é da idade, não, Rafa? Assim, eu tenho a minha tese e vou compartilhar aqui. Eu acho que ele é muito... Acho que eu vi muito a esposa dele, né? Isso é perigoso, hein? A Lilian Aragão, você vê que em vários vídeos, né? E, aliás, o Rafinha tem razão, esses vídeos que o Renato faz lá no Instagram são ridículos, assim, né? Eu acho que tudo que o o Renato... Por um cara que tem história dele, então, exatamente. Tudo que o Renato já construiu na vida, terminar a vida fazendo esses vídeos, essas bizarrices, não tem graça nenhuma, é uma coisa ridícula, entendeu? Mas, enfim, ele tá fazendo lá, tá feliz com os seguidores dele e tudo, mas ela aparece muito nos vídeos, né? Ela tem uma coisa... Assim, ela quer aparecer também, né? Exato, né? Tem uma coisa que acho que só a psicologia pode responder o que ela tem. Mas, enfim, ela foi uma pessoa... Essa questão toda do Renato ser hoje um cara que, assim... Tudo que ele construiu, o Renato, foi único, foi ímpar. É um cara que ele tinha que sair hoje na rua, as pessoas tirarem selfie, agradecer. E é genial, né? Genial. Mas se você notar, qualquer notícia que sai do Renato Aragão na internet, é um cara que tem, acho que, o maior número de haters possível. Meu Deus. Por quê?
Acho que ela criou uma casca nele. Ele é um cara que é inacessível. O Carlos Alberto de Nóbrega pediu para ele fazer uma participação na Praça é Nossa. O cara nem deu satisfação. Eles eram amigos, amigos pra caramba. O pai Renato do... segura a bronca do Carlos Alberto quando o Manuel morre. Não, o pai do Carlos Alberto deu emprego para os dois. Aí o Carlos Alberto saiu da praça, ele participava da praça, ele saiu pro Dedé entrar. Assim, ele tem uma dívida de gratidão. O Carlos Alberto foi redator do programa dos Trapalhões por muito tempo, inclusive na Globo. E tem uma troca, não é? Quando o Manuel morre, que o Carlos Alberto trava e o Renato escreve A Praça é Nossa Isso. sem muitas pessoas saberem. Aí, não custava ele vir a São Paulo um dia gravar um quadro. Quantos grandes humoristas participaram e passaram pela Praça é Nossa, né? E o Renato não faz isso porque não quer. Ele pode falar, eu pertenço à Globo, tudo, mas assim, quando a pessoa quer... E outra, ele tem moral pra pedir. Tem moral. Né? Claro. Tem uns caras que têm uma moral um pouco maior, né, Rafa? Tem pessoas que pedem entrevistas, pessoas que tratam os Trapalhões com carinho, ele não dá a mínima atenção, porque a assessora dele é a esposa dele. E a esposa dele não é uma pessoa da área, entendeu? Então ele criou uma fama, né? Ele criou uma fama de antipático, de arrogante, né? E é um cara que não é isso. Eu fui na casa dele, eu entrevistei ele, o cara foi de uma generosidade incrível comigo, ele elogiou minha conduta, elogiou a entrevista, falou, as portas estão abertas aqui, se você quiser pesquisar futuramente sobre os Trapalhões, pode vir. Depois daquilo nunca mais eu consegui, entendeu? Entendi. Graças a Lilian. A mulher. Virou um casal TikTok. Aí eu pedi no Instagram. Aí eu pedi pra gravar com ele nesse documentário, ela me manda um e-mail dizendo que eu tô proibido de fazer o documentário. Eu falei assim, vem cá, você não me pode proibir de fazer o documentário. Você pode proibir que eu entreviste o Renato. Né? E aí criou toda essa celeuma aí com o advogado, de querer processar. Aí você vai ver, quando vai dar entrevista, ela toma o microfone e fala. Entendi. Né? Ela quer virar uma artista, entendeu? Ô, Rafa, então me ajuda a tentar entender isso de verdade mesmo. Já que a gente tá discutindo o Renato, que, cara, é realmente um mito, é um marco pra TV, pro humor. E tem uma história do Renato, você deve saber, que você estudou a vida dos caras. Que o Renato pediu pra mandar embora um locutor de mercado que o anunciou como Didi. Olha, o Didi está no nosso mercado hoje, quilo da picanha, R$29,90. Porém, não pode falar isso? E aí ele foi lá e falou que não, senhor Renato, essa história roda, não sei se é verdade, eu queria muito saber. E aí o cara perdeu o emprego, essa é a história que rola na internet, a gente nunca sabe até onde é velho e até onde é fake news. Acho que, se tem um cara que pode nos esclarecer, é o Rafa hoje. É o Rafa. E tem uma outra pergunta com relação ao Didi, o Alexandre Forte pergunta se ele teve problemas também com o motorista dele. Então, são duas... essa notícia aí do supermercado supermercado e do foi o motorista. Léo Dias. Não sei. Contou, tal. Eu não sei. Foi o que Se ele foi falou. o Léo Dias, desculpa por ter perguntado. Pode responder do motorista. E do motorista também tem essa lenda, mas nunca ninguém achou esse motorista. É mentira. Pode ser mentira. fake. Então a gente Você falou sabe, que tem muito né? haters, né? Ele tem Às vezes muito. os caras inventam, né? Tem muita coisa. Exato, por isso que eu perguntei, queria saber. Pode ser invenção também, pode ser. Agora, olha, temos um depoimento do cara aqui que, inclusive, fez filme com ele. Olha só. Hoje, com essa história toda desse mimimi, babá, os Trapalhões não existiriam, né? Porque o Trapalhão era muito natural. Você acha que os Trapalhões hoje não existiriam? Das piadas que eles faziam? Tinha muita piada lá racista, tudo, né? Naquela época ela podia, mas hoje já fica mais difícil, né? Não existiria. Tanto é que o Viva fez aquele remake lá dos Trapalhões e foi uma bosta. Cortou né? tudo. Tudo horrível. Ruim demais. Imagina o Mussum, né? Um apologista do álcool. O Zacarias, Nossa, velho. a classe LGBT, falou, ele tá fazendo uma caracterização aqui e tal. O Dedé, o Renato brincava muito, né? Que ele era viado e tal, e zoavam o Renato de cabeça chata, Paraíba, farinha seca. Hoje já seria diferente, né? Tem uma coisa que ia é o durar um seguinte, episódio hoje. os Trapalhões trouxeram pra televisão o humor que se via nas ruas, né? Porque um zoou o outro. Vocês se zoam, a gente se zoa, a gente brinca da nossa muito cultura, com amigo, né? Então era uma coisa que tava na rua
eles trouxeram pra televisão, né? isso Essa mesmo. coisa de um sacanear o outro. Ah. E assim, não tinha uma maldade, não era uma coisa pra falar, ó, eu vou desmerecer Não era maldoso, essa né? Nada. Era uma coisa que a gente vê constantemente, ainda hoje na rua, né? Você brinca muito com o outro e tal. Hoje, Zoa tudo, mas hoje... passava uma mulher, ô bicho bom, ele sempre brincava, né? Tem uma do Renato, que ele tá aqui com o Mussum e aqui com o Dedé, né? Ele falou, pô, isso tudo é o que eu quero na vida. Ele falou, como assim? Sombra e água fresca. Então, tá vendo? Hoje os caras, puta, nego ia, Imagina, nossa, ia processar, porque, né? Tem uma incrível. patrulha... A patrulha hoje tá complicada. Porque as pessoas, o politicamente correto começou As pessoas estão se levando muito a sério, né? A gente era uma coisa mais com leveza, né? Era um país mais leve, mais brincalhão e... Piorou, né, Rafa? Vamos ser sinceros, hein? Tá muito ranzinza, né? Ficou muito chato, né? Chato, essa é a palavra. Vamos ver mais um aqui. Esse cara aqui é um baita humorista, hein, ó. Humor por humor, humor que a gente fazia na rua mesmo, que xingava o amigo chamava o outro de apelido, e era essa brasilidade. É o Tom Cavalcante que falou aqui. Foi o que você falou, né? Você acabou de falar, o Tom falou o que você falou. Mas né? Era exatamente brincadeira isso, de né? rua, tudo. Era a né? tradução do Eles que a faziam. gente fazia né, nas ruas. Mais um aqui, depoimento, ó. Assim, no interiorzinho do Ceará tinha aquela televisão pública que eles colocavam na pracinha, televisão. Então aquela pracinha no domingo ali, irmão, era lotação. Tiririca falou agora. O Tiririca foi um caso engraçado, porque eu acabei de entrevistar o Tiririca, ele falou, pô, eu queria que você fizesse o meu documentário, né? Eu falei, pô, legal, né, Tiririca? Você também tem uma história bacana e tal. E aí ele começou a ver a repercussão, ele viu que o documentário não era um documentário chapa branca, e eu não sou chapa branca, eu gosto de pegar todos os lados, ele nunca mais falou comigo. Caraca. Ó, tem Ô, Dodô. Pera só um pouquinho que tem um... Só um minuto que tem vídeo aqui. Vamos ver esse vídeo aqui. Põe aí, Johnny, deixa eu ver. Oi, Rafael Spaca, pessoal do Mole Assopra. Tudo bem? Olha, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber quando que o documentário vai pro ar, né? Quero saber o que falaram de mim. Esse é o humor. O Rodrigo Cáceres, grande o Cáceres, Rodrigo pra Cáceres. mim, é o que se aproxima melhor, assim, da imitação. É o melhor, né? Né? O Zacarias Mentira, mesmo. que o Japa fala que o Gui Santana é melhor. O Japa é falso, fora Mas do ar, já não, fala os dois coisa. são Não dá pra bons. causar polêmica. Mas pera. Aí vamos lá. Os dois são muito bons, imitam perfeitamente igual, assim, muito igual. Só que um fez primeiro. Eu sempre valorizo o cara que fez primeiro. E o Cáceres foi o primeiro. Eu acho o do Cáceres melhor. Da época da nem primeiro, eu acho do Cáceres melhor. O Gui faz bem também, mas eu acho que o Cáceres foi o primeiro. O Gui é incrível, mas o Zacarias do Cáceres é absurdo. Quem que você acha, Rafa, que faz melhor? O Cáceres. Cáceres, né? O Cáceres é um grande humorista. Eu tive a honra de entrevistar ele para esse documentário. Ele fala dessa relação dele com o Zacarias, de como ele foi influenciado pelos Trapalhões. E respondendo a pergunta dele, é isso, assim. Nós terminamos de gravar em agosto. Não tem nem um ano que a gente parou de gravar. Estamos agora nessa fase de negociação, que é uma fase complexa, não é fácil Ainda mais com a mulher do... viabilizar. Não, eu acho que tudo isso ajuda. Eu falo sempre que o Renato Aragão ele tem que entrar nessa planilha de custos como nosso marqueteiro informal, assim. Graças a essa polêmica que ele criou, não fomos nós, né, de querer processar, de não querer falar do documentário, etc e tal, deu essa repercussão toda, assim. Nós fomos capas dos principais jornais. Até ajudou a divulgar, do país, das principais revistas do país, das rádios, estou aqui hoje, das TVs, tudo isso sem assessoria de imprensa. Né? Quem fez tudo isso foi o Renato. Então, exceto o Grupo Globo, que até hoje não falou nada do documentário, mas todos os outros veículos falaram. Falaram a respeito, né? Não, teve a rádio CBN, eu fui lá. Foi lá também? E a Patrícia Kogut no Globo também falou. Falou. Até o Grupo faz Globo... parte do Globo, né? Do falou, Grupo Globo, né? é verdade. Então, assim, o documentário, ele não tem barreira, assim, a gente foi em todos os veículos, né? Graças à força dos Trapalhões e graças a essa polêmica que o Renato criou conosco. Né? Tá certo. Ô, Dudu, só para não deixar passar, a gente falou aí do humor dos Trapalhões, que era o Rafa falou, né? A gente falou que é um humor que vem é a zoeira da rua
que vai pro ar. E hoje é muito difícil. Eu só queria ressaltar que existem ainda alguns programas que fazem isso. O De Noite na TV consegue chegar nisso. E no rádio, o Estádio 97 consegue chegar nisso. Ainda tem essa raiz no programa. O Ricardo Amaro Lourenço, o ouvinte, me mandou aqui. Falou do estádio, é verdade. O estádio tem isso. E pelo incrível que pareça, no Morde e Assopra, o palhaço ainda é um fio disso também que existe. Só uma coisa que eu queria responder. Falou dessa polêmica toda, se ajuda ou atrapalha. Todas as emissoras, todas as plataformas que nós negociamos, todo mundo fala, se a gente comprar, tem que colocar as polêmicas. Então, assim, isso não afasta nenhum negociante, ao contrário, né? É um tempero a mais, né? Um perfume a mais nesse... temperinho, né? Nesse negócio. Tem que ter. O que não tem nada de grave, assim, porque se eu fizer aqui um documentário sobre o Morde e Assopra, certamente também não vou encontrar só coisas boas. Vai ter um sempre falando alguma coisa do outro. Japonês aí. É uma coisa natural. O Bernardo é mau muito caráter natural. total. Natural não presta. ter briga, ter essas coisas. Olha, vocês estão falando um do outro, mas não tem nada a ver, nem você, viu, Bernardo, nem o Japa. O problema é o palhaço. Nenhum dos dois é pior que o palhaço, né? O palhaço é uma coisa assim que eu vou dizer uma coisa pra você. Ele que promove a discórdia aqui nos esse bastidores. é uma desgraça. Rafael Spaca conversando com a gente hoje. E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais no Morde e Assopra. Ele que fez aí, né? Tá escrevendo documentário Trapalhada Sem Fim, já escreveu vários livros. Não falamos sobre ainda o negócio do coronavírus que ele pegou. A gente vai falar já depois desse bloco, tá bom? Volta já com o Rafael conversando aqui. Morde e Assopra. Energia.
Energia que te move, Rihanna Diamonds, The Weeknd, Blinding Light, Pet Shop Boys, It's a Sim. Antes da gente continuar, preciso dar um recado importante aqui. Galera, presta atenção nesse recado. É muito comum, né? A gente se sentir cansado, estressado no dia a dia. Ainda mais nos tempos atuais com tanta coisa negativa que vem acontecendo, né? Sabia que agora você pode tomar um suplemento alimentar que pode repor as suas energias e te dar muito mais ânimo? Exatamente, minha gente. Chegou aí o suplemento Mais Energia. Esse suplemento tem uma combinação exclusiva. Ele reúne ômega 3, açaí e guaraná. Olha só, nenhum outro lançado até hoje reúne 3 componentes assim fantásticos, né? O ômega 3 melhora a circulação cerebral, ajuda na redução do colesterol e previne o diabetes tipo 2. Já o guaraná melhora o raciocínio, a circulação e te dá mais pique para os exercícios. E o açaí que você tanto gosta, hein? Também tá nessa fórmula aí, trazendo mais estímulo, melhora o funcionamento do intestino e diminui a fome. Esse é o suplemento Mais Energia. Então, ó, não tem nenhum igual não, hein? Experimente, adquira já o seu suplemento Mais Energia lá no site suplementomaisenergia.com. Repetindo, suplementomaisenergia.com. Vai lá, acesse, conheça e adquira já o seu. Muito bem. Esse aqui é o Morde a Sopra, você acompanhando a programação aqui da Energia 97. Hoje nós estamos com o Rafael Spaca, ele que escreveu aí o documentário Trapalhada Sem Fim dos Trapalhões. Tem mais depoimentos aqui, ó. Tem mais um depoimento aqui, da Regina Duarte e do Fábio Júnior. Olha que legal. Eu acho que tem isso, sim. Tem o Brasil inteiro representado ali. Porque a alma brasileira é os Trapalhões. Olha que legal. Show, né? Nós montamos um timaço, assim. Regina Duarte, Fábio Júnior, Caetano Veloso. O elenco do documentário é muito grande. E, assim, eu vivenciei a maior emoção da minha vida como jornalista. Novembro do ano passado, eu entrevistei o Pelé. O Pelé participa desse documentário. Difícil entrevistar o Pelé, hein? Difícil. Porque ele não marca entrevista. Foi uma coisa difícil. Parabéns. Demorou muito tempo, mas assim, o Pelé, ele fez Os Trapalhões e o Rei do Futebol. E no filme ele é um jornalista. Em que ano que foi isso? 86, 87. Eu sou muito ruim de data, mas foi nesse período assim. E ele faz o Nascimento, o jornalista. E aí no filme no elenco tem um cara que é o sósia do Pelé, ele se machuca. E aí o Pelé entra, vai pro gol. Exato, ele faz um gol de goleiro. Né? Aliás, ô Rafael, já que você estudou muito esse filme, só me diz assim, me tira essa dúvida que é muito importante. O lance que o Renato Aragão cobra o escanteio, corre pra área e cabeceia, é montagem, né? Era uma dúvida mesmo? Sério? Não era uma dúvida. É humanamente impossível, né? Mas é verdade, é uma montagem, né? Mas o Renato brinca muito nesse filme, né? Ele faz um gol do meio de campo e aí ele fala, eu fiz um gol que nem o Pelé fez, né? Então ele brinca muito com essas coisas do Pelé. E, poxa, quando eu vi o Pelé na minha frente, assim, eu nunca... Toda vez que eu entrevisto uma pessoa, eu fico muito tranquilo, né? Mas sempre ele dá uma intimidade. Mas o Pelé, antes, assim, na noite anterior, eu já não consegui dormir, tamanha ansiedade, né? Ferrou, né? E aí eu fui lá pra Santos, né? Você fala assim, poxa, será que não vai ter nenhum imprevisto, né? Você fica sempre com aquele cagaço, assim, de na hora H dá um... Aí quando você fala, ó, vai lá, ele vai te receber, cara, quando eu vi louco, assim... louco. Vou te contar uma coisa, Rafael. Muita gente talvez não saiba, né? Fiquei emocionado, cara. Eu trabalhava na Rádio Tribuna de Santos. Isso foi em 1990, tá? Eu fiquei até 91 lá, mas acho que foi 89 ou 90 o ano. Olha que história. Eu tô fazendo meu horário lá e o estúdio dava de frente pro Monte Serra lá, né? O morro. Monte Serra ali. E aqui era o vidro e tal, e a porta ficava atrás, nas costas, ali, nas minhas costas lá pra trás, bem lá no fundo, né? Uma sala maior, grande e tal. Rapaz, tava fazendo o programa, cara. Tava desanunciando as músicas, de repente, porque ele aparece do nada, o Pelé, né? Nos lugares que ele vai, né? E ele foi lá na Tribuna, no jornal Tribuna, que era tudo no mesmo prédio e tal. E aí ele subiu, cara, pra dar uma entrevista pra gente, assim, de sopetão. Ele falou, vamos subir lá e tal. E eu não sabia, cara. Aí você imagina quando você não sabe. É pior ainda. Não sei se é melhor saber ou não saber, cara. Imagina o choque, cara, né? Eu acabei de fechar o microfone, Japa, e tirei o fone. Na hora que eu olhei, tinha uma galera atrás de mim, tinha uns 15 nego. E o Pelé lá.
na minha frente, assim, em pé aqui, esperando. Ô, tudo bem? Foi assim, falei, puta, é o Pelé, cara, que tá aqui, sabe assim? É um negócio muito louco, cara. Você falou, tem razão. E o Pelé, assim, eu sempre ouvi relatos, né? Ele é um cara extremamente simpático, gente boa. Meu, assim, eu já era fã dele, né, por tudo que ele fez. Eu gosto muito de história, então eu assisti os filmes, li todas as biografias do Pelé. Eu gosto muito de futebol e sempre tive o Pelé na mais alta conta. E aí quando você vê aquilo, porque às vezes né? Você se depara com uma pessoa que você é fã, você acaba perdendo um pouco o encanto pelo jeito que aquela pessoa te tratou. Depende tal. como, né? O Pelé não, assim, eu saí de lá, a gente saiu vibrando, falou, poxa, conseguimos falar com o Pelé, fechamos com chave de ouro e tal. E ele se divertiu muito, né? Porque saiu da pauta do futebol, a gente começou a falar do filme, como que foi filmar, ele riu bastante, se divertiu e dá um peso muito grande, assim, pro documentário, né? Ter o Pelé ali. É muito bom. É o cara que abre, assim, toda vez. Então, quando a gente fala com as emissoras, todas falam, ó, tem o Pelé. Então, agora, ô Rafa, dá um impacto. a gente até comentou antes, né? Você acabou mudando um pouco de assunto de trapalhões, aquela altura, mas esse assunto do momento do tal do coronavírus. Você pegou o coronavírus, cara? Então, eu fui subnotificado. Eu comecei com uma dor de garganta, daí no outro dia... Isso foi lá em março. Aí virou uma febre, e uma febre que não passava, assim. Eu tomava um remédio pra febre, passava o efeito do remédio e voltava a febre. Tinha que tomar remédio toda hora. Aí, diarreia, calafrio, teve uma noite... Mas falta de ar, não. Eu tive tudo do quadro clássico do coronavírus, menos a falta de ar. Tá. Perdeu o olfato e o paladar? Eu tive um problema, assim, o ouvido ficou meio tapado, mas assim, o paladar ele tava intacto, assim. Você ficou com o ouvido tapado? Os dois ou um? Os dois. Eu fiquei com um. Vai ver que você também pegou. Pode ser, não sei. Pegou meio Covid. Cara, eu fiquei uns 4 dias com o do ouvido que eu não ouvi. Eu fiquei mono, velho. Exato. Eu de ouvido, Bernardo, fiquei mono, velho. O Domênico pegou o Covid 9,5. Não sei, cara, o que aconteceu, mas é muito louco isso. Muito não sei louco, se isso é verdade, não sei. Porque aí no último dia foi uma febre pra lá de 40, suei muito, comecei a ficar fraco, sentei na cama e falei, vou no hospital. E aí tirou chapa do pulmão, o pulmão tava limpo, mas ele falou, ó, tudo que você falou aqui, perguntou da cor do catarro, enfim, como que era a consistência da diarreia, essas coisas todas nojentas, assim. Mas ele falou, mas você não fez o teste, né, Rafa? Porque não tem teste. Tinha, né? Assim, na época até hoje, ainda mais em março lá. Hoje já não tem, imagina lá atrás. O que ele falou, é um quadro clássico do coronavírus, né? Então, eu fiquei isolado. Você ficou quanto dia? Quantos dias ruins? Dia ruim, foram 5 dias ruins. 5 dias ruins. Muito ruins. Derruba mesmo. Derruba. Assim. Eu gosto muito de ler. Eu não tinha vontade de ler. Eu ficava vendo televisão, mas assim... Fica down, né? Prostrado. Mas enfim. E aí fiquei mais uns 10 dias isolado. Assim, de deixar o prato de comida na porta, falar, sai pra não pegar, né? Que você não pode ficar em contato. E aí, passou esses 10 dias, ele me deu uma medicação lá pra flora intestinal, pra febre, pra uma série de coisas. E aí... Mas você foi recuperando. Melhorei. Né? Depois, semanas depois, meu pai pegou, né? Seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 66. Já tá no grupo de risco, né? E ele é obeso e tal. Mas já curou também? Também. Tá. O dele também. O meu e o dele, pelo que foi mais ou menos o médico igual. Falou, é grau 1. Tá. Né? Mas assim, o grau 1 já derruba. Né? Caraca. É uma coisa. Vai até que grau esse troço aí? Acho que vai até o grau 3, né? Como se fosse uma queimadura, não sei. Louco. Não, queimadura de 5º grau, né? Vai o grau 5. Grau 5. Mas assim, conversando com os médicos, porque eu fui levar meu pai e também fui atendido, ele fala que o coronavírus é uma doença muito traiçoeira. Que às vezes você pode ter só diarreia, mas ser originária do coronavírus. E aí você tá passando para as pessoas e nem sabe. Você pode ser assintomático, você pode ter tudo e não ter falta de ar, você pode ter falta de ar e não ter febre. Então é uma coisa assim que o que eles falam é o seguinte, se você tiver com um sintoma, por exemplo, seu ouvido tapado por 4 dias, 5, vai no médico, porque pode ser
eles falam que tem esse período assim de se entre 4 e 5 dias persistiu um sintoma que era para passar rapidamente, como a febre, às vezes você toma um remédio, a febre passa rapidinho. Mas se persiste por 4 ou 5 dias, é bom ir no médico, pode ser um caso de coronavírus, né? Até hoje, assim. Nós não sabemos como que é esse coronavírus, não sabe, cara. nem os médicos nem sabem. Eles estão porque aprendendo, né? Ontem mesmo, né, deu a notícia que em alguns hospitais ele pode estar no ar. No ar, é. É uma doideira. Suspenso no ar, é. Aí não tem como, né? Aí não tem como saber. Bom, vamos ver aqui, ó. Tem WhatsApp que acho que deve ser perguntas ou comentários de algum ouvinte. Vamos ouvir. Bom dia, Domênico. Bom dia, Japa. Bom dia, Rafael. Queria fazer uma pergunta para o convidado. Queria saber dele qual é o melhor filme, o que ele mais gostou dos Trapalhões. O melhor filme dos Trapalhões pra ti? Então, o primeiro filme que eu vi no cinema foi justamente Os Trapalhões do Rei do Futebol. Rei do Futebol, esse do Pelé. E é difícil filmar futebol, né? São poucos bons filmes de futebol no mundo. Tem mesmo, né? poucos mesmo. Porque é difícil. Os boleiros, né? O futebol, pra você Tinha o transpor Canal pro 100, cinema... você lembra do Canal 100? Do Niemeyer, irmãos. né? Mas ali era mais documentário, né? Carbonara. Mais filme de futebol. Que eram planos e tal. Mas assim, o futebol é uma coisa tão sui generis que é difícil você pegar um diretor e dirigir atores, né? Porque é uma coisa quase que indirigível. É muito louco, né? Mas eles conseguiram fazer um grande filme com crítica aos cartolas, tudo. É um filme, inclusive, que continua. Ele deu boa muito bilheteria atual. esse filme? Deu. Rafa? Bem, juntar Pelé e. Pô, aí ferrou, né? Lançaram a Luísa Brunet naquele filme e tal. Aí, porra. Sucesso garantido, né? Mas assim, Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão foi um grande filme. Agora, o Saltimbancos Trapalhões, que é um musical, né? Lucinha Lins, no seu esplendor, né? Com aquelas músicas do Chico Buarque, você juntou Chico Buarque, Lucinha Lins, Os Trapalhões, que também faz uma crítica social, né? Do patrão com o empregado, do Brasil naquela época. É um filme que é para criança, né? Um tema até árido, mas eles conseguem desenvolver de uma forma que fica... Leve, né? Leve, é muito bacana. E os Trapalhões e o Alto da Compadecida entra nessa lista aí, Rafa? Então, esse é um filme que o Renato fez, que ele apanhava muito da crítica, né? Os filmes do Renato Aragão eram um sucesso de público, mas a crítica sempre descia o pau nos Trapalhões por falar que era um filme pobre, com roteiro previsível, e gostavam muito do Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, quer dizer, do cinema novo. Eles eram contemporâneos, né? E aí o Renato, uma vez, ele falou, eu vou fazer um filme para os críticos. E fez o Alto da Compadecida. Conseguiu convencer o Ariano Suassuna a ceder a obra, contratou o Daniel Filho, e é um dos poucos filmes que os 4 representam personagens diferentes do que eles são. Né? O Chicó, tem o Mussum, que é o Zacarias é o dono da padaria, tem a Cláudia Gimenez, o Mussum faz o Deus, né? Que é negro, e até o Renato brinca, falou, mas Deus não é preto. Eu falo, mas você não sabe como que é Deus, né? Exatamente. E aí o filme foi bem de crítica, mas foi mal de público. E o Renato se arrepende de fazer esse filme justamente porque ele viu que não conseguiria conciliar duas coisas, ou agradar a crítica ou agradar o público, e fala, não, vou fazer um filme que é pro público, né? Ele destoa muito do que é a verve mesmo do cinema dos Trapalhões. Ele mesmo hoje fala que meio que se arrependeu de querer fazer um filme para agradar a crítica, né? Vamos ver mais uma aqui. Mas é um grande filme. Com certeza. Mais uma de... Caramba, por isso que eu perguntei. Mais uma aqui de WhatsApp. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando aqui de São Caetano. Eu queria saber aí do convidado o seguinte. Eu conheci uma pessoa que era da família do Ted Boy Marino. E eles falam que o Renato Aragão traiu o Ted Boy Marino, né? E acabou que tirou o Ted Boy dos Trapalhões, né? Dessa formação dos Trapalhões. Eu não conheço muito bem essa história. Você pode explicar um pouquinho pra gente aí como foi esse relacionamento entre o Renato Aragão e o Ted Boy? Só antes de responder, voltando para o Alto da Compadecida, o próprio Ariano Suassuna fala que foi a melhor adaptação da obra dele para o cinema. Caramba. Mas melhor até do que essa do Selton Mello e do Matheus Nastergalli, que também foi uma excelente adaptação. Do Ted Boy foi o seguinte, o Ted Boy ele pede para sair dos Adoráveis Trapalhões
seduzido por uma proposta da Globo. O Ted Boy, naquela época, ele era a grande atração, né? O programa era gravado em auditório e as pessoas iam muito para ver o Vanderlei Cardoso, que era um galã, e o Ted Boy. Então a mulherada ficava louca pelos dois. Assim. Ele já era lutador de... Já era. Luta livre, não era? E aí o Ted Boy... Ele é o grande ídolo do Renato Aragão, não é? O quê? O Ted Boy? É. Não, é o cara não que o Renato Aragão na entrevista falando, pô, o Ted Boy, referência. Pode ser isso, mas o grande ídolo dele era o Oscarito, né? Ah, perdão, Oscarito, isso. Mas aí, enfim, aí a Globo contrata o Ted Boy e eles chamam a Vanusa pra entrar no lugar do Ted Boy. Daí você fala, pô, mas o que tem a ver a Vanusa com o Ted Boy? Loira por loiro? Loira por loiro, né? Eles pareciam muito, tinha um cabelo até o corte meio parecido, assim. Então era uma piada justamente pra fazer dessa... E depois o Ted Boy, ele vira uma grande estrela na Globo, acho que ele faz uns 3 programas lá e tal. E aí passa esse sucesso, mas mesmo assim ele começa a fazer uma participação especial no programa dos Trapalhões. Vira e mexe ele fazia esquetes de luta, tudo. E aí no fim da vida, acho que ele dá uma entrevista pro Ratinho, dizendo que tem uma mágoa do Renato e tal. Nunca ficou muito claro qual que era essa mágoa, assim, mas eu não vejo isso assim do Renato ter traído ele, ao contrário, o Ted Boy ele sai da Tupi ou da Excelsior, vai pra Globo, desfalca o programa, eles contratam a Vanusa e anos depois ele volta a participar do programa dos Trapalhões como um coadjuvante de luxo, né? Então, eu não... Ô, Rafa, e a relação Didi-Dedé? Você não acha que naquele momento em que a Globo fala, não, vai ficar o Didi e dar um passa-moleque no Dedé, você não acha que o Didi poderia ter brigado o Didi tinha esse punch na época, ele não poderia ter brigado pela permanência do Dedé, poderia ter botado embaixo do braço e falado, não, a gente é brother, a gente tá junto aqui, a gente começou a bagaça, se ele tá fora eu também tô, que eu acho que a Globo não ia falar tá fora os dois. Naquele momento, qualquer outra emissora pegaria e seria um tiro no pé. Sem dúvida, sem dúvida. Essa foi a grande briga, naquela época deu muita repercussão. Ele faz a Turma do Didi e aí alega que não queria fazer nada que lembrasse, rememorasse os Trapalhões. Só que ele contrata o Jacaré, que é negro, o Marcelo Augusto, o galã, e aquele Tadeu Melo, que faz o Zacarias. É a cópia explícita ali dos Trapalhões. Aí o Dedé faz o Comando Maluco. E o Silvio Santos coloca o programa para competir com a Turma do Didi na Globo. E o público vai pro Comando Maluco, apesar de ser uma porcaria, tudo. Inclusive a Turma do Didi também é uma porcaria. Mas assim, entre duas porcarias, o público tomou as dores do Dedé. Falou, pô, o Dedé foi traído pelo Didi. Né? Porque justamente isso. Se ele chega e fala, não, eu quero o Dedé, a Globo nunca ia se impor. Né? E aí tem essa briga toda tal. E várias vezes o Comando Maluco ganha da Turma do Didi de audiência e o Dedé volta pra Turma do Didi, eles se reconciliam. Mas teve muita briga, muita troca de farpas na mídia entre um e outro. Assim, né? E mas tem uma questão o Dedé não volta pela amizade. O Dedé volta porque ele tava dando um cacete no Didi na Globo. Pode ser. Claro. Não tem a dúvida, né? Pode ser que sim. Tem uma coisa que eu vejo assim, que é o seguinte. O Dedé, até hoje, ele se coloca como escada do Renato, né? Eu tenho um grande apreço pelo Dedé. Eu estava escrevendo a biografia do Dedé, porque o Dedé ele viveu, acho que umas 80 vidas nessa vida. Assim. O que ele já passou é incrível. E eu tenho uma simpatia por ele justamente por isso, assim, de uma vida errática. Eu gosto muito de gente que tem essa vida meio atrapalhada, assim. E ele tem uma história incrível, tal. Nós já participamos de programas juntos, já mediei bate-papo dele. Ele conhece meu trabalho, ele apoiou desde o início esse documentário. E a partir do momento que o Renato falou que não ia falar comigo, e meio que armou um encontro com ele, chamou o Dedé na casa dele e falou: vamos a partir de hoje, sem conversa com o Rafael. O Dedé fechou as portas para mim.
Eu entendo o lado do Dedé, assim, ele precisa do Renato até hoje, né? O Renato, ele paga o plano de saúde, ele fica bravo com isso, mas assim, o próprio Dedé já falou isso, entendeu? Paga o plano de saúde, então tem essa mesada. Então ele jamais, entre um e o outro, é claro, ele vai ficar com o Renato. Eu faria o mesmo. Entendo, mas assim, ele não precisava ou não precisaria me tratar como ele está me tratando agora, assim. Né? Desmerecer o meu trabalho, desmerecer a minha pesquisa. E o Dedé, até hoje, ele se coloca como escada do Renato. Ele podia ter um pouco mais de orgulho próprio, falar, não, peraí, Renato, ó, tudo bem, eu não vou falar com o Renato, com o Rafael, mas assim, por um gesto de gratidão a você, mas sem tratar o cara como um inimigo, entendeu? Ele escreveu uma carta de apoio pro documentário, dizendo que eu era a pessoa mais capacitada para fazer esse filme, e de uma hora para outra, quando vão perguntar para ele do documentário, ele fala, vou falar com ele a troco de quê? Entendeu? Então, a forma como ele tem me tratado... Isso foi ruim, né? É ruim. Então, em que momento que a chavinha vira, Rafa? Em que momento que os caras percebem que não tá legal? Porque eles começam te dando depoimento, eles começam apoiando. Em que momento e por que essa chave vira? Porque, assim, a gente começou a fazer essas gravações, essas entrevistas, já tentando conversar com o Renato, falar, ó, a gente tá gravando e tal. E à medida que ele viu que a gente começou a chegar em umas pessoas que ele, no seu íntimo, sabe que não são pessoas que têm boas lembranças em relação aos Trapalhões, ele começou a ficar receoso. Em nenhum momento vazou nenhuma declaração. Mas ele começou... Teve uma coisa muito louca, que às vezes a gente estava gravando com um, quando acabava a entrevista, ligava era o Dedé. Ei, como foi a entrevista? Não, foi legal. Tal. Ó, você falou tudo? Não, fica tranquilo, o cara é legal, tal. Daí gravava com outro, tocava o telefone. Tipo, a gente estava sendo monitorado, assim, em algumas entrevistas. E a nossa sorte foi o seguinte, a gente começou a falar com as pessoas começaram a se abrir de um jeito que tinha gente que terminava de gravar, falava assim, puta meu, eu nunca falei tanto na minha vida, tô fudido. Sabe? Porque era uma coisa muito espontânea. Entendi. A história ia saindo e a gente falava, putz, isso aqui nunca ninguém falou, né? E aí era uma coisa assim, que não foi provocada, não foi estimulada. A gente fez esse documentário para contar a história dos Trapalhões. Só que à medida que você vai conversando com as pessoas vão contando as histórias. E aí o documentário ele vai ganhando outros contornos. Não foi uma coisa que a gente falou assim, não, vamos fazer um documentário para acabar com os Trapalhões, nada. Agora, se essas histórias chegam pra gente, é criminoso da nossa parte não colocar, entendeu? Porque são histórias que preenchem lacunas, são histórias reveladoras que precisam ser contadas. Nós demos a chance de Dedé e Renato se posicionarem, não se posicionarem, então vão ficar com as testemunhas oculares da história. Se ele quiser, como ele disse que vai fazer um documentário para rebater o meu, que faça, entendeu? Mas o nosso tá aí, e aí, a partir daí, ele que trate de contar se foi ou não foi verídico que as pessoas estão contando. Mas assim, a gente pegou um leque muito grande. Empresário, contador, ator, atriz. Ex-diretores também. Ex-diretores, é uma pluralidade assim enorme, né? Então ele é muito elogioso, mas assim, tem críticas, como é normal ter. Em tudo que se faz, tem sobressaltos, tem coisas que não foram boas, tem outras que foram boas, enfim, faz parte da vida, né? Tá certo. De volta daqui a pouquinho pra finalizar o papo. O Rafael Spaca é o nosso convidado de hoje. A gente volta já. Fica ligadão, pera aí. Energia. Morde e assopra.
Move Dilema Nelly com Kelly Rowland na programação. Desta forma, senhores, estamos chegando ao final do programa. Que peninha. Terminou. Olha, quero agradecer aqui o Rafael Spaca, que escreveu aí, tá aí fazendo um documentário bem legal do Trapalhada Sem Fim dos Trapalhões. Rafael, pô, obrigado por você ter vindo, cara. Foi legal, viu? Uma honra estar aqui. Satisfação conhecer o histórico Japa. Deixa suas redes sociais aí também, Rafa. Domênico, eu queria passar. E outra coisa, você vai ter que. Recados. Ficou de falar a respeito dos quadrinhos que você está fazendo da história do São Paulo. E você vai voltar aqui no estádio para contar essa história. Hein? Vai ser legal. Tá? Alguns recados. Me permite, é bem rápido. Claro. Primeiro, assim, quem gostou da entrevista e quiser me seguir no Instagram é @RafaSpaca. Hater, não quero não. Só quem for agregar. Eu tô fazendo também um documentário do grupo Dominó. Ó, que legal. @doc.dominó no Instagram. Tem um documentário do Trapalhada Sem Fim, que é o @trapadoc. E junto com o Renato Dalmasso, nós estamos quase concluindo a história do glorioso São Paulo Futebol Clube, que faz neste ano 90 anos. Eu escrevi a história, o Renato está desenhando. E quem for São Paulino, eu gostar de futebol, @HQSPFC. Nós vamos lançar em outubro, dentro do Morumbi, a história completa em quadrinhos do São Paulo. Pô, que legal. História em quadrinhos, pô. Um negócio que acho que nunca ninguém fez, hein? De não futebol, tem. Né? Não é a primeira vez que vão capa dura, papel couché, uma edição bem bacana de presente de colecionador mesmo, contando desde a fundação até os dias de hoje. Porque as pessoas gostam muito de futebol, mas assim, tem uma coisa só do resultado e tal. Tem pouca gente, ou são poucos os torcedores, que conhece o seu clube a fundo. Exatamente. E o quadrinho ele permite, chama mais, né? Você junta letra e imagem, então fica uma história muito mais que as muito pessoas mais possam explicativa, fluir. né? Então a Fundação do São Paulo é bem complexa e tal, então a gente vai contar em detalhes, em imagens, como foi aquela fundação, daí fala da chegada do Leônidas, Zizinho, enfim, construção do Morumbi, os anos 80 dos Menudos, era Tele Santana, enfim. Tem tanta coisa pra contar. Pô, você vai voltar com grafite também, né? Ô, Rafael. Os traços com grafite. Essa é pra quem lembra. Do grafite, Ó, você vai vir aqui em outubro pra contar essa história no Estádio 97. Vai ser bem legal, vai ser lançar aqui, tá bom? Senhoras e senhores, o Rafael Spaca, o nosso convidado de hoje. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bernardo, Japa. Falou, Domênico. Valeu, Dudu. Valeu, amanhã tem mais às 10 horas com a doutora Rose Vilela, tá bom? Obrigado a todo mundo, vem aí o intervalo. Depois do intervalo, você que ouve ao vivo, vem aí o Ronaldinho, o Lunch Break na sequência, o Jimmy Soler na Tarde da Energia. Você que ouve a reprise na quarta-feira, depois do intervalo vem aí o Energia na Veia, comigo mesmo. Valeu, um grande abraço, valeu, tchau. Morde e assopra. Energia 97.